Então, alguns nomes podem ser reformulados. Eu tinha um parente que botaram o nome dele de pastor. Pastor. Tinha um nome antes, que eu não vou dizer, porque pode ter alguém aqui com esse nome. Pastor, não sei o que, não sei o que. Ele, quando cresceu, ele mudou para Nestor. Mudou, foi no cartório, fez os procedimentos legais e mudou para Nestor. Então a gente chama ele pastor, Nestor, porque aprendemos a tratá-lo 30 anos como pastor, e agora chamar de Nestor. Gente, isso é muito difícil, isso. É uma pecha. Então, um esforço que a gente faz para poder atendê-lo nas suas necessidades. É o perdão sociocultural. Você se reencarnar numa circunstância que vai exigir de você determinados movimentos internos evolutivos, renascendo, trabalhando alguns conteúdos que são pendentes na sua alma. Reencarnar numa família, por exemplo, com uma tendência para a obesidade, tem famílias obesas inteiras, dentro de um contexto genético, você renasce ali. Com doenças hereditárias, famílias que trazem doenças hereditárias, você nasce e traz aquela patologia que gera a necessidade de um perdão à família. Esses são alguns perdões socioculturais. Mas há um outro perdão, que talvez seja esse um dos mais difíceis, é o perdão histórico, pessoal. É você perdoar-se a si mesmo a sua história. Isso é um trabalho de fim de semana. Você trabalhar a sua origem. Trabalhar as encrencas que tem com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos. São conteúdos muito difíceis. São conteúdos tão difíceis que quando Freud vai estudar o psiquismo humano, ele estrutura a psicanálise, sobretudo centrada nessa triangulação pai, mãe, filhos. E ele tinha muita razão. A gente amplia quando considera a reencarnação. O núcleo familiar, ele é o repositório das nossas maiores dores, precisando do auto-perdão. Então eu preciso me perdoar na relação com a minha mãe. Eu preciso me reconciliar na relação que tive com meu pai. Não tivemos os pais que desejamos. Idealizamos pais que não conseguiram atender às nossas expectativas pessoais. Fomos o irmão mais novo, por exemplo. Você é o filho. Qual é o filho que você é? O mais velho, do meio, o mais novo? Qual é o filho que você é? O que é melhor? Ser o mais velho ou ser o caçula? Dependendo da necessidade, você põe o bichinho lá, o ditador, põe como caçula, porque o caçula ele fica lá atrás, dependendo, né? Às vezes não, às vezes ele precisa vir bem na frente, porque toda a posição, por exemplo, no sistema dos irmãos, ou seja, dos filhos, nós temos uma posição que nos gera vantagem e desvantagem. O mais velho, lá para o norte, é o que mais apanha. Porque os pais dizem, não, eu tenho que botar no jeito primeiro, porque se eu botar no jeito primeiro, os outros vêm. É tipo gado, põe no gado o primeiro na direção certa, o resto vai atrás, né? Então, por exemplo, o meu irmão, mais velho, foi o que mais apanhou. E ele tinha uma têmpera de não reclamar. Então o que acontece? Ele apanhava e segurava. Quando a mamãe batia, ela queria ver a gente chorar, para saber que tinha funcionado. Mas esse meu irmão não sabia disso. Então ele segurava, ele só fazia, e ela batia nas pernas, com cinturão ou com chinelo nas pernas. Plaft, plaft. Gente, ele apanhava. Diferentemente do segundo, depois eu vou dizer qual eu sou, você já tão pensando. O segundo, eu tive, graças a Deus, essa possibilidade de ter gente antes de mim. Esse primeiro, que era um mau exemplo horrível, que gostava de apanhar, porque apanhava, não reclamava, a mãe batia. E ele não chorava. O segundo, mais esperto, espírito matreiro, quando a mamãe levantava o cinturão para bater nele, sabe o que ele fazia? Corria, se jogava na cama. Ele é o mais alto de nós, ele tem 1,94 m. Hoje, adulto, agora deve ter encolhido um pouquinho. Ele colocava, não eram os pés, eram aquelas patas imensas na direção da mamãe, e abriu uma boca que qualquer vizinha a 1 quilômetro ouvia. A mamãe dava a primeira cinturada nele, chorava, pronto.
Ele apanhava muito pouco, porque a mamãe poderia ser acionada pelo conselho tutelar da época, o SOS Criança, por estar espancando criança, mas nada. Ele não apanhava nada. Até hoje a gente brinca com ele que foi o que menos apanhou e o que mais gritou. Era inteligência. Né? Era inteligência, porque ele sabia que a estratégia da mamãe era ver o choro. E ele não regateava, não economizava. Enquanto que o primeiro levava peia, muita, o segundo apanhava pouquíssimo, por conta, não era do comportamento, porque ambos brigavam muito, ficavam jogando futebol, por exemplo, e o mais velho sempre era uma pessoa assim muito afeiçoada à agressividade, a vencer. E o telefone toca, anunciando que o lanche está se aproximando. E aí, então, esse segundo, matreiro, ele, quando jogava futebol, nós os irmãos jogávamos futebol, porque a mãe fez logo um time de 8 para poder dar certo de jogar entre a gente. Ter como brincar, porque era criança pobre, tinha que brincar entre si. Então, esse meu irmão, esse segundo, quando marcava um gol, sabe o que ele fazia? Saía correndo, ganhei, e terminava a partida. O mais velho, que a mamãe chamava de galo ranfião, porque ele era muito agressivo, o que é que ele fazia? Ele ia jogar com meu irmão e eu jogava com esse outro, que não era bom de bola, mas era matreiro. Eu me associava a esse. E aí ele fazia o time, fazia as traves, e a trave ficava para o lado de casa, contra o fundo do quintal, para ele não deixar o outro fugir. Aí quando o outro fazia, por exemplo, estávamos ganhando de 3-1, aí o outro ia se esgueirando pela cerca, ele dizia, tu não foge, ele dizia, tu não foge. Era assim. Então, aqui e acolá, tinha aquilo que é muito comum em criança, beijos, abraços e tapas. E aí vinham as brigas e a mamãe tomava as providências. E é quando surgia, era nessas circunstâncias, poderia surgir as cinturadas. Né? Não eram tão frequentes, mas tinham uma dose suave, adequada, diríamos assim, aqueles tipos de espíritos e aquela cultura da época. Então, o mais velho apanhava muito, mas o mais velho tem mais regalia. Quando a gente vive uma posição de filho dentro da família, é interessante, a gente só olha porque foi ruim, a gente não olha o que foi bom. O mais velho, ele tem possibilidade, porque ele é o mais velho. Não, o seu irmão é mais velho, não é isso? Teu irmão é mais velho. Então, quem faz? É o irmão que é mais velho. O mais novo é o mais paparicado, mas é o menos ouvido, é o último que dá palpite, né? Porque é o mais criança, é o caçula, ninguém ouve. Quer dizer, ele é paparicado, por outro lado, mas ele não é ouvido. Ele tem que fazer aliança com outro irmão que tenha mais voz, que possa falar por ele. Porque senão ele não tem atendido às suas reivindicações, às suas necessidades. Ele é achatado pelos irmãos mais velhos. Isso, se a gente olhar para o que foi legal e para o que não foi legal, tudo bem. Mas a gente fixa-se naquilo que